Olha, eu vou, para tentar explicar um pouco quem é o André Ventura, o que é o partido que chama-se Chega, eu queria dar uma recuada um bocadinho atrás na história para tentar perceber melhor esse fenômeno que ele tem do ponto de vista tático, de como atua na linha política, é muito parecido com o bolsonarismo, mas o que fomenta isso, dado a formação social portuguesa, acho que tem algumas particularidades e diferenças. A primeira coisa que eu queria dizer nesse sentido, até eu acho que teve um artigo do Brian, no aqui 247, em que fala que essa direita reacionária ou extrema-direita, ela está internacionalizada. Sim, esse é um fenômeno novo na história contemporânea, em que essa direita proto-fascista ou fascista, ela internacionalizou no sentido da sua organização. Então, ela procura reagrupar-se, digamos assim, nosso interesse é assumir o poder. Eles têm claramente um horizonte, nós vamos conquistar o poder e vamos plantar uma agenda política, social, racista, fascista. Isso tem muito claro em uma agenda internacional, tanto que eles dão em diversas partes do mundo com táticas políticas muito parecidas. Acho que esse é o primeiro quadro que eu queria deixar para todos e todas aqui, é compreender isso. Se nós não tiver isso como algo global, como realmente algo de uma amplitude em que o capitalismo, na sua crise estrutural, em que ele não consegue mais, esse Estado liberal aí, Estado democrático, eu não gosto de chamar muito, mas é um liberal capitalismo, ele não dá conta de resolver as crises do capitalismo. E nós temos vindo a ver isso. Então, para isso ele necessita de um outro regime político ainda mais autoritário. Recorre a quem? A grupos políticos de cariz fascista, racista, xenófobo e violento. Então, esse é o primeiro elemento. E o imperialismo tem essa característica do quê? Os interesses do capitalismo central prevalecem em relação à periferia. Esses personagens do Vox, André Ventura, o mesmo Trump, o papel do Trump, o movimento trumpista na América, relaciona-se com a América, com figuras como Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, é também uma forma de dar direção política para lá, como as coisas devem funcionar. Então o imperialismo também não pode sair de vista. Mas o elemento central que eu queria sublinhar, para compreender também a situação portuguesa, é esse aparente, repito, aparente linha política de personagens que são antissistêmicos. O Bolsonaro ganhou a eleição no segundo turno dizendo: nós vamos acabar com tudo que está aí. Essa é uma tática política. Você coloca-se como antissistema. Coloca-se, não é. Tá? E o André Ventura, mas entrando mais na realidade portuguesa, ele era um político de um partido chamado PSD. Partido da direita neoliberal portuguesa. Ele veio dali. Então, ele observou que vários movimentos políticos pelo mundo dessa direita reacionária estavam ganhando força, ele começa a desenvolver-se um primeiro movimento político que chamava Basta. Basta com isso. Então essa ideia de partido de protesto, então ele surge, digamos, da política tradicional. Então seria uma pequena diferença em relação ao Bolsonaro, que ele realmente, por mais que estava no parlamento, o Bolsonaro nunca foi um político da sua, digamos, da aristocracia burguesa brasileira. E quais são os elementos para compreender o papel que esse partido tem cumprido em Portugal, e também sua estratégia política? Tem que observar com 3 elementos que eu queria abordar aqui, que são 3 fraturas, 3 fissuras na formação social portuguesa, na sociedade portuguesa. A primeira delas é o lusotropicalismo. Portugal tem uma dificuldade imensa, mas quando eu falo imensa, é imensa de lidar com a sua história do colonialismo. Eles acham que o colonialismo não foi tão violento, que não foi tão bárbaro, não foi tão criminoso. Esse acho que é um primeiro algo a ser negritado, e o André Ventura explora isso. Portugal foi grande, Portugal tem que voltar a ser grande. Mas não lembro do Trump. Então, nós começamos a observar que essa tática é muito similar. Outro elemento da formação social portuguesa contemporânea tem a ver com também a própria guerra colonial, que foi de 61 até 74, até acontecer a Revolução. O que aconteceu? A guerra colonial mandou muitos jovens nos anos 60 para a guerra, que ainda estão vivos. Quando aconteceu o 25 de abril, que foi a revolução feita pelos militares, assim, foi muito alavancada pela guerra colonial, no qual matou milhares de pessoas, tanto nas colônias,
negros e negras, mas também matou portugueses, pobres, trabalhadores, que eram empurrados, obrigados pelo czarismo, pelo Estado fascista do Salazar, a ir para a guerra colonial. Então, essas pessoas que voltaram da guerra foram abandonadas após a Revolução do 25 de Abril. Elas não foram, digamos assim, uma política de Estado. Como que eu vou lidar com essas pessoas? Muitos são ali, foram criminosos de guerra, mataram milhares e milhares de pessoas na guerra colonial. Mas o fato da Revolução ter um caráter socialista meio que abandonou. Então, esse partido foca nesse problema aqui também. Então, tem mais esse problema. Agora, qual que é o outro, digamos, outra franja que forma o bloco social? Então, o bloco social desse partido, ele estrutura-se a questão do reavivamento da memória colonial, que Portugal é grande, a questão dos ex-combatentes, que foram meio que marginalizados, e outros são os retornados. Eu não sei até que nível a nossa comunidade da TV 247 está habituada com o termo retornado. Retornados, nos antigos impérios coloniais, eram portugueses que iam para as colônias, ou degradados, ou mesmo ir de livre vontade. Para quê? Para que ele fosse o gestor na colônia. Ele cumpriu o papel, digamos assim, dos interesses do império colonial. Com o processo lindo, maravilhoso, que foi a luta anticolonial e a luta de libertação desses povos, muitos desses colonos que estavam lá a matar, a massacrar os povos de Moçambique, o povo de Cabo Verde, de Angola, tiveram que sair corrido. Então, lá nas colônias eram pessoas muito ricas e voltaram para Portugal com as mãos vazias. E também não houve uma política de Estado no qual lidasse com isso. Então, eu estou falando tudo isso porque se nós não compreendermos como que esse partido se estrutura em Portugal e para perceber o porquê o Eduardo Bolsonaro, o Vox, o Bascal estão querendo se reunir. Porque há uma diferença entre essa parte da Europa e a Europa do Leste, onde está o URBA, onde estão os movimentos reacionários da Polônia. Por mais que eles tenham, digamos, essa interconexão, essa ligação, eles não têm pautas que são muito específicas, porque lá não teve colônias, lá Hitler tentou fazer deles uma colônia. Dito isso, eu queria abaixar um pouco o nível da abstração em termos históricos e dizer que qual que é o grande inimigo que o André Ventura coloca aqui, o Partido Chega coloca? É os ciganos. Então, os ciganos estão em Portugal desde 1500. Não é uma comunidade étnica que chegou agora. Desde 1500 estão cá. Só que eles têm uma preservação da sua identidade histórica e cultural e eles não se deixam dobrar facilmente. Vou dar um exemplo para vocês aqui, para ficar mais claro como que o cigano se comporta na sociedade. É que, por exemplo, acontece que essas pessoas não têm dinheiro para pagar a renda, o aluguel. Muitas vezes tem que ter despejos. Eu não estou dizendo que isso está correto, nem estou longe disso. Agora, se você for brasileiro, se você for um imigrante palope, ou da África, ou de outro país qualquer, é facilmente despejado. Um cigano, eles vão pensar duas vezes. Por quê? Porque o cigano coloca medo. E isso que eu acho interessante analisar, porque a linguagem que a burguesia entende é o medo. Não existe outra linguagem. Então, o André Ventura aponta para os grandes problemas de Portugal são os ciganos. Por quê? Porque supostamente eles recebem Bolsa Família, que aqui chama-se renda de inserção social. Então, isso é uma mentira. O valor que os ciganos recebem é muito pouco, porque o cigano geralmente trabalha no mercado informal, nas feiras, não está, digamos, formalizado. Qual que é o grande problema que o André Ventura aponta aqui em Portugal, e tem feito com muita força, é a questão da imigração. E aqui eu queria fazer um parênteses, eu e a Natália já fizemos alguns programas sobre isso. A imigração, companheiras e companheiros, ela tem um papel fundamental na acumulação capitalista. Se nós olharmos para a história do mundo, a grande parte da migração que aconteceu do século XIX, XX, era toda da Europa para o resto do mundo. O que aconteceu nos anos 80, nos anos 90, com o avanço do neoliberalismo, digamos assim, uma nova política de organização da classe trabalhadora, é que os imigrantes vieram para a Europa, foram para os Estados Unidos. E esse imigrante cumpre um papel decisivo para o capitalismo. Ele consegue ganhar mais dinheiro porque o trabalho imigrante faz com que barateie a mão de obra. Qual que é a contraface desse problema? Ao você baratear a mão de obra, você diminui a capacidade de consumo da classe trabalhadora europeia também. Que ela conseguiu com o welfare state, aquela coisa toda, mas graças à Revolução Russa, que cumpriu um papel decisivo na melhoria da classe trabalhadora europeia. Então, o próprio capitalismo, que lucra com o trabalho imigrante, ele fomenta o André Ventura.
Se você andar por Lisboa e aliás, por Portugal todo nesse momento, aqui vai acontecer as eleições municipais, que são as eleições autárquicas. A quantidade de cartazes e placas do André é gigante, o investimento do capital é grande. O que significa isso? O capitalismo aqui português e europeu, do modo geral, tem alimentado o André Ventura porque sabe que se as crises não forem resolvidas por essa burguesia que está aí, por essa classe dominante, necessitará de um regime mais autoritário. Então, ele fala bobagem como o Bolsonaro fala e tem não sei quantos tempos de antena na televisão. Então, essa tática política dessa direita internacional, digamos assim, essa direita reacionária que internacionalizou-se, ela cumpre exatamente o mesmo script. O André Ventura parece antissistema, ele quer parecer isso, ele quer refundar a república, ele diz que vai destruir tudo que está aí. Então, encontrou um inimigo comum que são os ciganos, no Brasil é o anticomunismo. Então, em termos de linha política, é exatamente a mesma. Agora, tratando exatamente desse encontro, o que nós estamos tentando identificar aqui? Tem vários grupos de brasileiros, e socialistas e comunistas aqui, que já procuraram identificar onde vai ser, que nós não sabemos muito bem o que é. Essa Carta de Madrid é a fundação de Censo, acho que é a fundação do Abascal, acho que é de Censo, se não estou engano, que ele fundou em Madrid, estão promovendo quais são os grandes lemas. Esse é o manifesto contra os regimes totalitários de inspiração comunista. Então, olha dois fantasmas, o comunismo está aí e o totalitarismo. Tá? Tanto que eu dediquei minha vida a escrever um livro, que vai ser em breve no Brasil, acho que em janeiro, sobre a ideologia do totalitarismo. Tudo é totalitário, tudo é comunista, e como a Natália disse, o ser comunista basta não concordar com eles, logo você é comunista. E qual que é o outro grande lema deles? Defender a ameaça à propriedade privada e ao desenvolvimento da nação. Então, o capitalismo permite que flexibilidade. Admitimos gays, por exemplo. O Biden, o chefe do imperialismo mor, aceita lidar com as pautas LGBT. É para dar direção política e essa não incomoda no que importa no capital, que é a propriedade. Então, esse manifesto é o manifesto da burguesia monopolista. Se você olhar para o documento, ele vai dizer assim: defendemos o Estado de Direito, o império da lei, a separação e a liberdade dos poderes, a liberdade de expressão, a propriedade privada, elementos essenciais que funcionam para funcionar na nossa sociedade. Isso é o que estrutura a sociedade capitalista. Por isso que até do MBL, costumo dizer que o MBL, essa turma aí, nada mais são do que um liberal capitalista que é fascista, mas só que está sintomático. Uma hora que as coisas florarem as crises, ele aparece. Então, em Portugal, nesse momento, eu diria que ele não tem força política para ganhar uma eleição. Não tem, como no Brasil não tem. Mas que ele será alimentado, tanto no ponto de vista geopolítico, que interessa ao imperialismo estadunidense, e também ao imperialismo europeu, a França, a Alemanha, interessa, porque a quantidade de trabalhador imigrante que está vindo para a Europa, de refugiados que estão vindo para cá, vai provocar ainda mais conflitos sociais. E são esses grupos que alimentam, por exemplo, um trabalhador imigrante numa condição de opressão. Um trabalhador imigrante, muitas vezes, ele não tem nenhum documento, tem documentado, então ele se submete a trabalhar 12, 15 horas por dia, sem uma garantia de INSS, com baixíssimos salários, e ele não pode reclamar ninguém porque ele não é reconhecido de dentro do Estado. E quem que oprime, digamos, do ponto de vista, tanto do ponto de vista da lei, do ponto de vista social, são esses movimentos fascistas. Então, acredito que essa reunião que vai acontecer na sexta-feira, dia 24, não é agora, na outra, tende a alinhar basicamente como que essa parte do Ocidente vai se relacionar, porque a Europa do Leste, que eu não queria aprofundar muito, já falei demasiado, nossa, quase 15 minutos, a Europa do Leste está na mesma tática política, mas eles têm interesses distintos, porque, só para dar um tipo de exemplo, o racismo na Europa, ele se estrutura de uma maneira diferente na América. Vamos falar América como um todo, Estados Unidos até o Brasil. Lá, qual que é o primeiro marcador racial? É o ser negro. Porque a América foi construída toda em cima do trabalho escravo. É isso que aconteceu em pessoas que foram escravizadas. Aqui, o primeiro marcador racial, e quando eu falo de racismo, companheiras e companheiros, não estou falando em abstrato. O racismo é você negar a humanidade do outro. O que significa isso? Você coloca uma etiqueta e diz assim: essa pessoa é menos humana do que eu. Isso é racismo.
Isso é a essência fundamental do racismo. O que acontece na Europa? Que os imigrantes que recebem uma etiquetinha aqui, ó, esse aqui é menos humano, porque você é brasileiro, ou porque você é cabo-verdiano, ou porque você é da Europa de Leste. Os primeiros racializados na Europa foram os judeus. Tanto que tinha-se a judiaria. Por isso que a expressão judiaria é uma expressão racista. Tem a ver com a forma como os portugueses racializavam os judeus, eram considerados menos humanos. Então, o marcador racial aqui na Europa, num primeiro plano, não tem a ver com o imigrante. Ele pode ser, ele é um não branco. Não branco é ser chinês, ser brasileiro, ser latino. Então, esse é um dos pontos que eles vão explorar, porque o debate, você encontrar um inimigo comum, por exemplo, na França, quem que é o grande inimigo? O Islã, o islamismo, então tem a islamofobia, então você vai criando vários mecanismos de inimigo comum, e isso se repete aqui. Eu não queria falar mais, acho que falei demasiado. Então, os próprios movimentos nossos aqui, por exemplo, enquanto militantes políticos, é identificar onde vai acontecer esse ato e nos organizarmos, pelo menos, para fazer uma contra-manifestação e não normalizar isso, não banalizar esse tipo de encontro desses fascistas. Qual que você acha que quando o Eduardo Bolsonaro vai para essa reunião, qual que você acha que vai ser a pauta principal da reunião? Brian, assim, o que se sonda aqui, pelo menos os jornais não divulgaram muito nada sobre isso, eu tentei nós temos grupo de pessoas, não vou falar quem, né, mas temos pessoas que estão, camaradas que estão infiltrados nesses grupos de WhatsApp, de Telegram, de extrema-direita, e a grande pauta deles vai ser a questão da imigração. Porque tanto a crise climática, nós estamos à beira de uma crise climática, então a crise climática tem se acentuado, nós estamos vendo o que tem acontecido na Grécia, aqui na Europa, está a pegar tudo fogo, nos Estados Unidos, no Canadá, temperatura de 50 graus, então haverá muitos refugiados climáticos. Agora a questão do Afeganistão, abriu-se também uma nova porta de imigração nesse sentido. Então, o grande tema deles, e eu acho que sempre foi, é a questão da imigração aqui na Europa. Eu acho que chegar na pauta. O que interessa isso para o Eduardo Bolsonaro, em termos práticos, eu acho que nada, assim. Porque a migração no Brasil é muito pequena, é muito reduzida. Mas é alinhar uma linha política, porque o Bolsonaro, vamos ser sinceros, o Bolsonaro não vai ganhar a eleição, a não ser que os militares banquem ele e dão um golpe. Quando eu falo dar um golpe, é um golpe definitivo. O golpe já aconteceu em 2016, o que há um processo continuado de golpes, em que há um tensionamento, uma volta. No fundo, o que o Eduardo Bolsonaro se coloca, e então nós podemos identificar essa relação que ele tem com o Steve Bannon, com a família Trump, é colocar-se como um dos líderes dessa direita fascista internacional. Acho que a preocupação deles não é nem tanto o Brasil, mas é colocar-se como uma liderança que vai defender os interesses fascistas por onde for. Então, nesse sentido, a pauta é a imigração, e o que interessa ao Eduardo Bolsonaro e ao bolsonarismo é ser uma das cabeças desse movimento.